Amados irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para refletir sobre esse Evangelho e todo o contexto litúrgico do 14º domingo do tempo comum. Eu não farei a leitura do Evangelho para que você faça na sua casa, onde você estiver, para que você procure e leia. E quando você estiver fazendo essa leitura, você preste atenção nas entrelinhas. O que é uma entrelinha? É aquela mensagem subentendida a partir do que está escrito. Muitas vezes nós apenas nos baseamos no que está escrito. E aí, no contexto bíblico, encontraremos a seguinte expressão: a letra mata. Porque se eu me basear apenas no que está escrito, sem levar em consideração o ambiente, o contexto, o que o autor quis dizer, eu não farei uma boa interpretação. E, infelizmente, em tempos atuais, as pessoas estão carentes de interpretarem aquilo que elas leem. Eu até diria carentes de interpretar a vida, de um modo geral. Então, a partir também da próxima semana, eu estarei falando sobre outros assuntos relacionados à vida, morte, céu, inferno, purgatório, salvação. Não para que as pessoas se assustem, mas para levar a elas esperança. Eu diria, questões de fé. Mas, voltando ao 14º domingo do tempo comum. O que nós temos aqui hoje, né? Nesse contexto, o jugo de Jesus é leve. Não porque seja ele, Jesus, permissivo, né? Não que seja ele, eu vou dizer assim, cego diante dos problemas, não. É leve por quê, né? Diferentemente dos outros senhores, né? E aí eu tenho senhores no campo religioso, econômico, político, familiar também, né? Diferentemente desses senhores, Jesus participa do sofrimento do povo. Então o jugo dele é leve, porque ele não é aquele mestre teórico. Ele é o mestre que participa. Se ele participa, ele sabe o que o povo passa, o que ele está sofrendo. É como nós, por exemplo, que temos um problema, e quando a gente partilha esse problema com alguém, ele se torna menor. Quando guardamos só para nós o problema, ele cresce. Eu costumo dizer que nós que fazemos, que construímos e alimentamos os monstros que nós temos nos nossos armários, debaixo das camas, quando nós guardamos só para nós os problemas da vida, né? Jesus também carrega o peso. Ele carrega o peso. Ele carregou o peso por nós, né? Por isso se torna leve. Ele carregou a nossa fadiga, o nosso sofrimento na cruz do Calvário. Nos libertou lá. Enquanto os outros mestres, né, e doutores apenas impõem o fardo. Mas ficam de fora. Apenas mandam, apenas criam leis para os pobres cumprirem. Para as pessoas simples. Mas para os poderosos, as leis são outras. As leis, para os poderosos, são novamente interpretadas. E aí eu tenho algo escrito, mas a partir da interpretação de um poderoso, aquilo, aos nossos olhos simples e humildes, muda completamente. Mas para o pobre não. Para o humilde, vale exatamente o que está escrito.
E aí não vale, né? Aí para Jesus isso está errado, porque são dois pesos e duas medidas. E é isso que passamos atualmente, né? Não se pode confundir, no entanto, a pobreza sociológica com a situação descrita por Jesus. Não é pelo fato de ser pobre e oprimido que a pessoa, de forma automática, né, ela está salva. De forma automática, ela é colocada no reino como filho de Deus. Só porque é pobre? Só porque é humilde? É simples? Não, não é bem assim, não. Não é exatamente o fator sociológico que conta para a salvação de alguém. Não existe salvação automática. Não existe a passagem para o reino a partir de uma condição apenas material. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. E o rico também, apenas por ser rico, já está condenado? Não. Não, não é assim. Alguns pensam que é assim. E aí deturpam todo o ensinamento da igreja e assim a doutrina social também. Quando já classifica o rico como mal, o pobre como bom. Não é assim, né? O rico, com suas preocupações em ter mais, pensa muitas vezes em adquirir mais. É a ganância, a soberba, é a autossuficiência. Então a autossuficiência daquele que tem muito e que tem mais não deixa espaço para Jesus. Enquanto o pobre, por não ter essas preocupações com a bolsa de valores, né, com seu investimento, ele consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e tem menos preocupações, então ele é mais propício a aceitar a palavra de Deus. Porque ele sofre. Ele quer trabalhar e se alimentar e se vestir, a si e a sua família. Né? Ele é viver um dia pelo outro. Por isso ele é mais propício a aceitar essa palavra. Enquanto o rico, ele é tão preocupado em si que até esquece dele mesmo. Lá com seus 70, 80, 90 anos ainda quer ganhar mais dinheiro. Né? Tem muito dinheiro investido, não consegue dormir à noite. Então ele, muitas e muitas vezes, coloca Deus em último lugar. Né? Enquanto aquela pessoa desprovida dos bens materiais e não tem tanta preocupação assim. E enfim, ele se abre mais para Deus. Né? O que diz o Missal aqui, uma notinha breve sobre essa situação desse evangelho. Diz que a capacidade de acolher a mensagem evangélica está ligada a certa liberdade que provém do não possuir. Mas não possuir não gera espontaneamente uma consciência evangélica. Os pobres têm as condições que faltam aos ricos, e é verdade, para viver o evangelho, porque estão disponíveis à esperança. Eles não têm. Tem que ter esperança, né? Mas não vivem se não tomarem consciência através de ações renovadas, de opções renovadas pelo reino de Deus. Então, o pobre também tem que ter consciência da sua participação no reino de Deus e, dentro da sua possibilidade, ser também uma pessoa solidária. Não é uma coisa pela outra. Mas Jesus diz aqui, nesse texto, né, nesse trecho do Evangelho, esse 14º domingo do tempo comum, que ele carrega o nosso peso, nos ajuda. Mas nós precisamos também, assim como pobres e ricos, nos despojarmos desse homem velho, desse homem carcomido pela falta de esperança, e colocar toda a nossa esperança em Deus. Amado irmão e irmã, nesse tempo de crise, de pandemia, não perca a fé. Coloque a esperança no Senhor. Bom domingo, paz e bem.